Fala galera, bem-vindos ao meu canal e o Rio de Janeiro. Sou suspeito para falar dessa cidade maravilhosa. Clichê falar que é cidade maravilhosa, né? Pois é, mas eu amo o Rio de Janeiro, estive muitas vezes por lá e hoje eu vou trazer uma lista com 10 lugares para vocês conhecerem no Rio de Janeiro quando vocês forem visitar. Óbvio que são 10 lugares que eu escolhi, mas você teria 20, 30 facilmente. É uma cidade muito boa para se divertir, para os mais variados perfis de público. Então se você gosta desse conteúdo, já curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Seja membro no canal, vocês ajudam demais fazendo isso. A partir de R$ 1,99 por mês já ajuda a manter esse canal vivo, trazendo novidades para vocês aí, certo? Vamos pro que interessa, vamos logo para nossa lista. No primeiro lugar, eu vou colocar um passeio bem baratinho, mas que a cidade favorece muito, que é pedalar com bicicletas do Itaú. Então, você alugar uma bicicleta no Rio de Janeiro, poder pedalar pela hora da praia, poder pedalar em vários lugares, assim, já que é uma cidade mais plana, principalmente nessas áreas turísticas, né? Óbvio que tem muita região de morro, você pega ali também os bairros de Santa Teresa, são uma região mais acidentada, então para pedalar não é o melhor dos caminhos, mas para pedalar na praia realmente é um dos grandes prazeres do Rio de Janeiro, vale muito a pena. Tem Aterro do Flamengo, uma série de regiões que você vai dar bons passeios de bike, pagando muito pouco. Até falo um pouco sobre os planos que tem as bikes do Itaú, cliquem nos cards para conferir aqui. É bem interessante e é uma opção bem bacana para se divertir na cidade maravilhosa. Na segunda opção, é um lugar que eu tive muito azar por várias vezes. Eu tentei estar lá mais de uma vez e todas as vezes que eu fui lá, alguma coisa aconteceu que não tornou a visita possível da melhor maneira. Então é o Parque Lage. Parque Lage, que é bem famoso por uma vista de uma abertura que tem no teto do parque, que você pode ver o Cristo Redentor, o Corcovado. Porém, ele estava com umas restrições recentemente por conta da Covid, então você tinha que agendar a sua visita com antecedência, né, já que é um lugar bem disputado, mas vale muito a pena a visita e é gratuito, né, então não precisa pagar nada. Em terceiro lugar, o Jardim Botânico, que também fica bem próximo ali do Parque Lage, na mesma avenida, né, um pouco mais para frente. Esse já é uma atração paga, tem preços mais acessíveis e preços menos acessíveis, porém existe uma entrega para isso, né? Você tem ali um carrinho exclusivo, apoio de guia, enfim, uma série de coisas que vão tornar a sua experiência diferente no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E vale lembrar que eu acho que é um dos mais bonitos do Brasil, definitivamente. Aquele corredor de palmeiras imperiais é lindo demais e tem, além da parte de natureza, das plantas, tem também várias espécies animais a gente encontrou lá. A gente encontra também bastante arquitetura, então é realmente um lugar fantástico, vale muito a pena a visita para quem curte. Em quarto lugar, nós temos o Mirante Dona Marta. É um lugar gratuito também, porém de difícil acesso. Não difícil acesso no sentido assim, preciso fazer uma trilha, algo do tipo. É possível fazer essa trilha se você acessar da comunidade do Santa Marta, mas que não é muito difícil. Mas você pode acessar de carro também, mas acho que para acessar a pé é um pouco trabalhoso, porque é uma subidinha. Mas chegando lá, você tem uma vista incrível do Rio de Janeiro, bem próximo também do Corcovado, do Cristo Redentor. Você tem uma visão linda da Lagoa Rodrigo de Freitas, do Pão de Açúcar, e lá tem um heliponto, inclusive ali foi onde foi gravado o DVD do Nath Roots lá no Rio de Janeiro. É muito bonito, é uma vista assim, deslumbrante, gratuita. No máximo você vai ter que pagar um estacionamento se você for de carro, ou você pode pegar um aplicativo, enfim, tem algumas vans, alguns tours que levam pra lá. É uma coisa que eu fiz lá em 2015, mas que vale a pena, teria vontade de voltar e fazer de novo. Quinto lugar, não muito barato, aliás, nada barato, é conhecer o Pão de Açúcar. Pegar o bondinho do Pão de Açúcar e chegar na pedra mesmo. Uma experiência única, incrível, caríssima, eu acho assim, caríssima. Quando fui eu ainda era universitário, então pagava a meia entrada, já dava uma aliviada, apesar que o universitário não tem dinheiro, mas vale muito a pena. É um dos maiores cartões postais do Brasil, do Rio de Janeiro, dá uma vista linda do Rio de Janeiro e, claro, é um ícone da cidade, né? Então vale a pena de repente fazer um esforcinho pelo menos uma vez na vida para dizer fui ao Pão de Açúcar, que foi o meu caso, né? Lá em 2015 também foi a última vez que eu fui ao Pão de Açúcar. Sexto lugar, também uma atividade não tão barata, tão incrível quanto o Pão de Açúcar, é o Cristo Redentor, é o Corcovado. Então você tem a opção de acessar lá de carro, você tem a opção de acessar lá de trem, então pegar o trenzinho do Corcovado
é bem interessante. Estive mais de uma vez lá também, acho que 2 vezes, se eu não me engano, uma quando era bem criança, então tenho vagas lembranças assim, e uma depois também lá para 2014, se eu não me engano. É uma experiência incrível assim, tem uma energia muito legal o lugar. O visual é incrível, porém é um pouco cheio. Eu acho que se você não gosta muito de aglomeração, esse tipo de coisa, talvez isso te incomode um pouco, mas assim, vale a pena pela experiência. É um dos mais incríveis cartões postais do nosso país. Mas, vale lembrar, não é tão barato. Talvez um pouco mais barato do que o Pão de Açúcar, mas é uma opção válida também. Em 7º lugar, Escadaria Selarón. É uma das histórias mais bonitas que eu vejo da relação entre uma pessoa e a arte, uma pessoa e um lugar. Então, o Jorge Selarón era um chileno que vivia no Rio de Janeiro e ele sozinho construiu toda aquela beleza que é aquela escadaria, aquelas escadarias cheias de azulejo. Então, azulejos pintados por ele à mão, outros que ele instalava, outros que ele recebia de presente das pessoas de diversas partes do mundo. E ele comentava que a obra dele só ia acabar quando ele morresse. E quando ele morreu justamente na escadaria. Então, é uma história muito mal explicada a morte dele, mas que foi um cara que deixou aí um legado para sempre. Então, hoje as pessoas simplesmente usam lá para fotografar, para tirar fotos, mal conhecem a história, mas é uma história linda de um cara que amava o Brasil, criou tudo aquilo praticamente sozinho. Então, vale muito a pena conhecer, ali bem perto dos Arcos da Lapa, que tem uma vida boêmia, enfim, que já dá para você aproveitar em uma visita e fazer várias coisas. Em 8º lugar, também ali na região de Santa Teresa, você tem o Parque das Ruínas. Então, ele é um parque onde tem uma construção bem antiga, muito bem preservada, por sinal, mas além dessa construção que chama atenção, que às vezes tem até apresentações artísticas, uma série de coisas, tem um visual muito bonito, é muito agradável estar ali, então vale a pena você dar uma passadinha também, que está bem próximo da Escadaria Selarón, bem próximo dos Arcos da Lapa, e já que tá ali, por que não, não é mesmo? Em 9º lugar, óbvio que a gente não pode esquecer das praias do Rio de Janeiro, né? Eu particularmente gosto mais das praias que não estão na capital, né? Então eu gosto do litoral ali, Paraty, Búzios, Angra, o próprio Niterói tem praias muito bonitas, tipo Itacoatiara, enfim. Mas as praias do Rio de Janeiro realmente são um atrativo incrível, assim. Uma das últimas lembranças que eu tenho foi dessa última vez que nós fomos, a gente foi em Copacabana um fim de tarde ali, comendo um biscoito Globo na frente do mar. Então foi uma experiência inesquecível, maravilhosa, uma tarde incrível, uma energia muito boa tem nessas praias do Rio de Janeiro e que você com certeza vai conseguir contemplar, né? Algumas pessoas vão até o Arpoador, por exemplo, para ver pôr do sol, enfim. As praias têm muitas possibilidades, né? Inclusive prática esportiva ou tomar um banho de mar, enfim. Tem diversão para todos os gostos. Por último, não menos importante, uma coisa que eu gostei muito, eu realizei um sonho quando eu fui, era conhecer o Maracanã. Então existe um tour para que você possa conhecer o Maracanã, os bastidores, então a arquibancada, a área de imprensa, os vestiários e até um pedacinho do campo. Então é muito legal, tem opções de tour sem guia e tour com guia, óbvio que com guia é um pouco mais caro, mas eu acho que vale muito a pena se você gosta de futebol, ou pelo menos assim, mesmo que você não goste de futebol, mas é um dos estádios mais importantes do nosso país, foi palco aí de inúmeras decisões, de inúmeros jogos marcantes para quem gosta de futebol, um lugar bem interessante. E é isso, essas são minhas 10 dicas, coloquem aí mais coisas que vocês conhecem no Rio, ou que vocês gostariam de fazer, ou que vocês acham que poderia estar nessa lista, quem sabe a gente não faz aí uma parte 2. Se você gostou desse conteúdo, já curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, seja membro aqui do canal para você ajudar a nossa produção de conteúdo a partir de R$ 1,99 por mês. E é isso aí, até os próximos vídeos, tchau pra vocês!